Salve a todos com a paz do Senhor, irmãos Pedros, ouvintes Pedros, aqui é o pastor Jaime que vos fale. Espero que todos tenham tido uma boa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos enfermos tenho orado por vocês, os aflitos também, e louvando a Deus pela vida de todos meus ouvintes. Pesados irmãos, ouvinte, peço que inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. E nós, esse dia, vamos dar continuidade sobre o tema que nós estamos falando, esse comentário bíblico. Nós seguindo aqui depois do capítulo 3 do Atos dos Apóstolos, quando aquele coxo foi curado, que acabou sendo os apóstolos presos, mas depois foi deixado soltar, e com isso a igreja ia só crescendo e eles não paravam de falar a palavra de Deus. Depois passamos para no capítulo 4, né, onde eles falam da prisão deles e perante o Sinédrio. E ali no capítulo 4 nós podemos ver que finalizou, eles voltaram para o templo e começaram a pregar, e multidões de pessoas eram curadas. Fazia corredores de um lado e de outro, onde eles passavam, Pedro passava, para que nem na sombra de Pedro tocasse nenhum fosse curado. E a cidade circunvizinha, os estrangeiros, traziam seus enfermos, atormentados, em camilhas, para que eles pudessem ser curados, diz que todos foram curados. Isto então crescia a igreja, e aí vem a comunidade de bens, né? Comunidade de bens, repartindo a comunidade de bens, e aí nós vemos o assunto de Safira, né? Safira, que mais o seu esposo, Ananias e Safira, que morreu, trouxe temor, e os milagres acontecendo, e aquilo cada dia chamou a atenção do povo. Você pensou uma multidão aí, 5, 10 mil pessoas, em um lugar, numa cidade, chama a mesma atenção. E hoje nós vamos falar, a partir do capítulo 5, do versículo 17, sobre os apóstolos milagrosamente tirados da prisão e testemunha perante o Sinédrio. O versículo 17 diz: e levantando-se o sumo sacerdote e todo que estava com ele, eram eles aceitos do saduceu, enchendo-se de inveja, lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Como é que as coisas são difíceis. Botaram na prisão porque eles estavam falando de testemunho de Jesus Cristo e fazendo milagre, coisa que a religião deles não fazia. Mas à noite, estando naquela prisão pública, o versículo diz, à noite, do versículo 19, mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse: ide, apresentai-vos ao templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram no templo de manhã cedo, no templo ensinavam. Muito bem, então eles foram presos porque estavam ensinando e fazendo milagre, mas o anjo do Senhor tiraram eles da prisão para que eles voltassem a pregar e fazer milagre de novo. O versículo 22 diz: chegando porém o sumo sacerdote e o que estava com eles,
convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá idos, os servidores não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos lá dentro, porque os anjos tinham soltado. Ele estava no templo pregando de novo. Saiu da cadeia para ir pregar de novo. Eles não fugiram. Então o capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Tome que vocês prenderam, Deus soltaram, e eles estão no templo ensinando. Mas foram buscar eles, mas temendo o povo não trouxe com violência. E trazendo-os, os apresentou ao conselho e ao sumo sacerdote e os interrogou dizendo: não vos demonstramos nós expressamente que não ensinaste nesse nome? Eis que encheste Jerusalém da vossa doutrina e queria lançar sobre nós o sangue desse homem? Meus prezados irmãos, para ser cristão de verdade, tem coisas que precisa perder. Esses aqui já tinham perdido todas as liberdades que eles tinham por ser cristão, mas eles tinham Jesus e o poder de Deus na vida deles, é isso que importa. Mas eles agora acusavam os apóstolos de lançar sobre eles o sangue de Jesus, culpar eles. É uma beleza mesmo. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus nosso Pai ressuscitou Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Como não lançar o sangue deles sobre estes homens? Pois eles mataram Jesus pendurando no madeiro. Vocês mataram pendurado no madeiro. Mas Pedro disse: e Deus, com a sua destra, ou elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Vocês não podem fazer nada por Israel, mas Jesus pode. Você não pode fazer nada por ninguém, mas Jesus pode. E Pedro continuou dizendo: e nós somos testemunhos acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. O Espírito Santo é dado para quem obedece. Então Pedro era testemunho, os apóstolos eram testemunho, e o Espírito Santo era testemunho, que através do Espírito Santo, que fazia aqueles grandes milagres, testemunhava que Jesus estava vivo. E estava ali no templo, como disse em outro vídeo, que primeiramente eles teriam que apresentar Israel para a remissão do pecado deles. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-lo. Sempre está parecendo com uma coisa que está acontecendo no Brasil. Prendendo gente, querendo tirar dos seus cargos, acusá-lo. Então eles queriam matar também os apóstolos. Enfureceram por ouvir aquilo. Mas, por isso, o evangelho enfurece muita gente.
porque as pessoas nunca reconheceram seus pecados. Mas aqui, dando continuidade, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco se levasse para fora os apóstolos. Então os tiraram pelo conselho de Gamaliel, que era respeitado, fazia parte daquele sinédrio. Eles tiraram os apóstolos para fora e Gamaliel aconselharam ele, dizendo: disse-lhe, varões israelitas, escutai vós a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantaram-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, e no dia do alistamento levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos que lhe deram os ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho e esta obra é de homem, desfará. Mas se é de Deus, não podereis fazê-la, porque não aconteça seja também achados combatendo contra Deus. Então, Gamaliel dá testemunho desses acontecimentos, mas a obra de Deus, quanto mais o povo persegue, mais ela cresce no mundo. Mais ela cresce. Os combatentes sempre são derrotados, mas Cristo ressuscitou e disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. E concordaram com ele, com Gamaliel, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Primeiro eles queriam matar, intimidar, matar, proibir, mas eles não podiam fazer nada disso. Agora eles bateram neles e mandaram eles ir. Eles ficou lamentando, ficou chorando, ficou resmungando. O versículo 41 diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de ser sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Você está padecendo porque é digno por causa do nome de Jesus Cristo? E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles não pararam. Nós sabemos pela história que os apóstolos só pararam quando mataram eles mesmos. Mas a obra não parou. A obra é viva, igual o seu autor, o seu dono, Cristo. Prezados irmãos, em Cristo Jesus, faz essa mensagem chegar às vidas das pessoas. Você é homem igual a Pedro, e a multidão que precisa de ouvir a palavra de Deus está em volta de você. Estou orando por você. Inscreva-se no meu canal. Assine o sininho. Compartilhe. Comenta. Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua crítica. Manda essa mensagem para outras pessoas.